Boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para ter uma nova aula de curso de estatística, né? E esta vez vamos a conversar um pouco sobre distribuição de frequências, ok? Que é uma forma de também estudar os dados, estudar os dados que você juntou na sua pesquisa estatística, né? Então, sempre o que estamos buscando é uma forma de poder organizar esses dados e também de poder entendê-los, né? Obter informações a respeito. Então, de acordo com isso, esta semana estamos estudando o que chama-se de distribuição de frequências, certo? Para essa distribuição de frequências, nós temos dois tipos de variáveis, certo? Que vão a ser organizadas na distribuição, certo? Que são o que chama-se de variável qualitativa e a variável quantitativa, certo? Essas duas variáveis, para que você tenha uma ideia mais ou menos do que se trata, a variável qualitativa é quando você organiza os seus dados, certo? De acordo com alguma característica que tem o objeto que você está estudando, né? Por exemplo, a cor, né? O tipo de raça. Vamos dizer, você está estudando que tipo de animais de mascotas, né? De pets, tem em casa as pessoas, certo? Então você classifica por peixes, por passarinhos, por cachorro, gato. Então, esse tipo de qualitativa, marca de carro, né? Qual é a marca de carro mais preferida pelos brasileiros? Entendeu? Esse tipo de variável, então você chamaria de qualitativa, né? E você classifica em nominal ou ordinal, certo? E a quantitativa, claro, como está falando de quantidade, né? De número de por exemplo, quantos filhos tem uma família? Aí você faz uma pesquisa na região aqui, quantos filhos tem por família? Então, aí é uma variável quantitativa, né? Certo? As notas como você está indo a quinta série de uma escola, por exemplo. Quais são as notas? Certo? Como está sendo a aprovação da disciplina, certo? Aí, da disciplina de história, por exemplo. Como está sendo a aprovação da quinta série de uma escola. Então, isso aí são as variáveis quantitativas, né? Em que você pode classificar essa variável em discreta ou contínua, certo? Isso aqui, a variável qualitativa sempre é uma variável discreta, ou seja, cada valor é uma classe. Assim também a discreta. E na variável contínua é quando você pode ter muitos dados em um certo espaço de um conjunto, né? Na parte do conjunto. Por exemplo, assim, dentro da reta, né? Da reta real, por exemplo. Né? Então, por exemplo, medida de tamanho de estatura, você pode considerar uma variável contínua, já que você tem diversos valores, por exemplo, vamos dizer, para uma oitava série, entre 1,50 m e 1,80 m, vamos dizer. Né? Aí você vai ter essa distribuição das estaturas dos alunos, certo? Aí, então, essa seria a diferença entre variável discreta e contínua, certo? Porque na contínua, você tem, nesse intervalozinho onde você tem os dados, né, o rango, né? Então, aí você distribui em todos os possíveis valores nesse espaço. E na discreta, não, você vai tendo cada ponto por separado, né? Por exemplo, como estava falando,
quantidade de filhos, né? Então você vai ter nenhum filho, zero, né? Um filho, dois filhos, três filhos. Então isso é o que chamaria você uma variável discreta. Ok? Então vamos falar um pouquinho das variáveis qualitativas, certo? Então essas variáveis você vai agrupar por categorias, né? Certo? Ou seja, cada tipo, né? Vamos dizer, marca de carro. Então você vai Mercedes-Benz, Chevrolet, Fiat, Volkswagen, entendeu? Essas são as categorias que você vai separar cada classe, né? Cada variável, cada valor da variável, certo? E aí então você agrupa e simplesmente você coloca a quantidade que aparece, né? Como esse exemplo que está aqui no slide, que é no slide que você tem em casa, né? Onde tem assim, você perguntou para 24 alunos da sala que tipo de refrigerante gosta de consumir, né? Então, cada um foi falando o tipo que ele mais prefere, certo? Então, agora, o que é que você faz? Se organiza de acordo com o tipo que aparece, né? Você tem aqui as 24 preferências, certo? Então, você observa que tem, em realidade, 5 tipos de refrigerante que são os que consomem, né? Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Pepsi e Sprite. São os 5 refrigerantes que aparecem, certo? E aí, então, você vai preencher a tabela, certo? Das frequências, né? Que é o que estamos analisando, uma distribuição de frequência, ou seja, assim, como aparece esse valor, certo? Qual é a quantidade com que aparece esse valor, né? Pode ser uma frequência, certo? Ou seja, quantas vezes aparece esse valor na pesquisa que você fez? Com que frequência, né? Com que frequência aparece esse valor? Por isso que estamos estudando a distribuição de frequências. Então, vamos chamar de frequência absoluta, neste caso da variável qualitativa, quando simplesmente você pegar na tabela original, né, que digamos assim, do dado primitivo, né, quando você não mexeu em nada, e aí você faz uma contagem dos valores que aparecem assim de forma bruta, né? Então, isso você vai preencher aqui nas frequências absolutas, certo? É o valor que aparece direto na tabela. Então, ali, 8 alunos gostaram da Coca-Cola, 4 da Coca-Cola Zero, 7 de Pepsi e 5 de Sprite. Um total de 24. Isso é o que vamos chamar de frequência absoluta, ok? E quando você vai querer obter alguma informação em relação à variável qualitativa, neste caso, então o que vamos poder extrair como informação são o que chama-se de frequências relativas. Ou seja, vamos a verificar que porcentagem do total representa essa quantidade de alunos que gostam de estar no refrigerante. Certo? Simplesmente isso você calcula essa porcentagem e o que chamaremos de frequência relativa, né? Então vamos fazer o cálculo. Por exemplo, eram 8 alunos que gostavam de Coca-Cola. Então 24 é a quantidade de alunos total, que representa 100%, e 8 então vai ser uma porcentagem que corresponde a 33,33%. Certo? E assim por diante, né? Quem gostava de Pepsi, me parece que era 7 alunos, né? Então 24 é o 100, 7 são os que gostam de Pepsi. Você resolve essa regra de 3 simples, né? E você tem 29,17%. E aí você vai preencher sua tabela, né? Então, 8 é 33%, Coca-Cola Zero é 16%, Pepsi é 29% e Sprite 20%. Aqui eu coloquei com número decimais, certo? Mas é muito fácil ver. É só você passar a vírgula 2 casas para a direita e você vai ter a porcentagem, né? O valor em porcentagem, certo? Como quiser preencher. Dá a mesma, né? Aqui é 100%, se você tira essa vírgula aqui, certo? Dá a mesma. Se você coloca como número decimais, ou em porcentagem, não tem diferença quando você vai preencher a sua tabela, ok? Então, isso aí é o que você vai fazer com a variável qualitativa, certo?
onde realmente não tem assim grande variedade de possibilidades, certo? Por causa de que os dados são muito enxutos, né? São poucas as possibilidades de escolha que você tem. Então, na tabela, como você preenche a tabela da frequência, da tabela de frequência para a variável qualitativa? Então, aqui estou explicando, a primeira coluna vai ser as classes, né? Ou categorias, certo? E depois, na segunda coluna, você vai ter a frequência absoluta de cada classe, de cada categoria, certo? Que você simplesmente, na sua pesquisa inicial, você conta quantas vezes aparece aquele dado e coloca ali. E na terceira coluna, então, você vai calcular essas porcentagens, certo? Que eu fiz aqui, o que chamamos de, então, frequência relativa, certo? Em relação ao 100% que é o total de aluno, no caso. E depois, então, você pode fazer uma representação gráfica desses dados, certo? A propósito, eu estava dando uma olhada assim muito por cima da atividade 2 que me enviaram, e teve muito aluno que deixou de enviar os gráficos, né? Eu queria saber, depois você pode me explicar aí no grupo ou no privado, por que não deixou de enviar os gráficos? É importante que você envie os gráficos da atividade 2, porque senão vai deixar de ganhar esses pontos da questão, né, dos gráficos. E em todas as atividades, na atividade 3 também você tem gráfico para fazer, me parece, né? E a atividade, na atividade 4, que não sei se vai ter, que vamos fazer, vai ter depois, na próxima quinzena, não sei se vai ter gráfico também, mas o tempo todo a estatística tem que você estar muito bom, tem que saber muito bem fazer gráficos e tabelas, né? Que isso é importante, você preparar a tabela, onde você organiza os dados, e depois você, uma forma de interpretar esses dados ou analisar seria através dos gráficos. Então, tem que saber fazer gráficos, ok? No caso, o gráfico que vamos fazer, por exemplo, da frequência absoluta, vamos fazer um gráfico de coluna e de poligonal, certo? E depois, para as porcentagens, que seria a frequência relativa, vamos fazer um gráfico de pizza. Aqui o gráfico de pizza, ele é muito adequado quando você trabalha com as porcentagens, ok? Alguém abriu a câmera? Tire a câmera, por favor. Tire a câmera. Tá. Oi. O microfone. Eu ia ligar o microfone e ligou foi a câmera. Oi, tá ouvindo? Sim, estou te ouvindo, mas espera que termine a explicação e você me fala alguma coisa. Eu não mandei os gráficos porque eu não fiz a quinta questão, porque eu tenho que fazer, aí eu não fiz o gráfico. E você me fala depois no privado, tá bom? Porque assim fica ruim o vídeo com essa interrupção aí, tá bom? Eu só estou falando assim para você depois me falar. Não precisa ser agora. Então, eu estava falando aqui. Vamos fazer então o gráfico de coluna ou poligonal para a frequência absoluta e o gráfico de pizza para a frequência relativa, certo? Então, ali, simplesmente isso aqui representa, Coca-Cola era 8, Coca-Zero 4 alunos, a Pepsi 7 e a Sprite eram 5 alunos, certo? Então, aí você tem o gráfico de coluna, certo? Depois, o correspondente gráfico de poligonal. Observa que, qual é a graça do gráfico de poligonal? Você simplesmente considera o ponto médio aqui, em cada coluna, certo? O ponto médio aqui na parte alta, e depois você une por uma reta. Claro que eu estou fazendo com a mão solta aqui, mas, e se quiser você pode emendar aqui e aqui também, passar aqui no zero e aqui e volta aqui em qualquer lugar. E aí então, fica, olha aqui, uma poligonal, certo? Dá para ver, né? Certo? Então, esse aqui é o gráfico de poligonal que está feito no slide seguinte, certo? Só que aí eu não coloquei a reta emendadora aqui, né? E tampouco a outra, mas
Inclusive, eu falei para vocês que no próprio Word, onde a gente digita textos e tudo, ali, se você não coloca nenhum texto, simplesmente você monta a sua tabela ali, naquele Word, você montando a tabela e depois você pedindo para fazer o gráfico, ele faz o gráfico da tabela que você montou ali. Então, essa mesma tabela que está aqui, que eu fiz aqui, essa tabela foi feita no Word. Então, simplesmente, se eu coloco só essa coluna aqui, e eu peço para graficar, ele grafica do jeito que está. Certo? E faz esse gráfico para mim. O próprio programa. Deixa eu ver aqui. Essa tabela aqui, inclusive, coloca essas coisas. Claro que eu ajeitei um pouquinho, porque às vezes traz algumas coisas a mais, alguma legenda, mas se tu entras aqui, tu podes ir editando as coisas e colocando do jeito que tu quiseres. Certo? Não está difícil não. Certo? Então, esse o gráfico de poligonal, certo? E agora de pizza, né? Lembra que para fazer o gráfico de pizza, o que temos que fazer? Para fazer o gráfico de pizza, primeiro você calcula as porcentagens, certo? Já estão aqui as porcentagens. A Coca-Cola 33%, a Coca Zero 16%, a Pepsi 29% e o Sprite 20%, ok? Então, agora, essas porcentagens você tem que fazer a correspondência, né? Vou apagar aqui, para você, lembrar você como fazer esse gráfico. Né? Então, temos que a Coca-Cola tem 33%, certo? Coca Zero é quanto por cento? 16%. Depois temos Pepsi, que são 29%. E, finalmente, o Sprite, que era 20%. Uma coisa que é importante você fazer aqui, a gente sempre faz um ajuste, porque tem uma vírgula, alguma coisa, né? Não era 33 exato, né? Era 33,33. Então, a gente sempre faz um ajuste para que, ao final, a conta toda dê 100%. Que eu não creio que ela aqui o 100%, mas faz um ajustezinho aqui. Por exemplo, aqui está dando 98%, de acordo com minhas contas, né? 3, 6 e aqui dá 18, dá 98%. Então, você faz um ajuste, você coloca um 2 aqui, pronto, e aí acho que dá 100%, né? Ou talvez dá um só, né? Tá 10, aí 19, falta 1. Tá 2, né? Aí 11 e 9 é 20. Então, aí tá, 20%, certo? Então, de acordo com esses dados, aí agora você vai calcular o grau, né? Os graus que você necessita fazer para... Aí você diz, então, 100% corresponde a 360 graus. Assim como 33 corresponde a x, né? Aí, então, você calcula, certo? 33 vezes 360 dividido por 100. E aí, então, você vai saber quantos graus corresponde a esse 33%? Vamos ver aqui, vou fazer a continha rapidinho. 33 vezes 360 dividido por 100. Ou seja, corresponde a 118 graus. Certo? 118 graus. Então, esses graus, você depois, quando fizer a pizza, né? A sua circunferência, começando por aqui, vamos dizer que é o centro, aí você pega o transferidor e vai medir 118 graus, ou seja, um pouco mais de 90, né? Por aqui, vamos dizer. Então, esse pedacinho aqui, que seria 118 graus, né? 118 graus, corresponde a o 33% que é a Coca-Cola, certo? Você coloca uma cor aqui, aqui faz uma legenda, certo? Então, aqui, uma corzinha, vamos dizer, vou colocar uma corzinha vermelha aqui por dentro,
E aqui, então, corzinha vermelha aqui, dizendo, então, que o vermelho corresponde à Coca-Cola. Certo? E aí você monta seu gráfico de pizza. Ok? Então, quando você vai fazer o gráfico de pizza, são dois cálculos que tem que fazer. Primeiro, calcular as porcentagens que correspondem a cada valor que você tem. E depois, a porcentagem, calcular o grau que representa na sua circunferência. Certo? Na pizza que nós estamos chamando. Ok? Então, aí, dessa maneira, obtemos, então, o gráfico de pizza, como temos aqui, né? Opa, está travado um pouco, espero que não tem problema depois. Aí, então, temos o respectivo gráfico, né? Coca-Cola 33%, Sprite 21%, Pepsi 29% e Coca Zero 17%. Então, eu fiz um cálculo aqui dos ângulos, certo? De acordo com a informação que foi dada. Inclusive, o próprio programa que eu falei do Word também te grafica a pizza, qualquer gráfico que você quiser. Mas eu estou resolvendo as contas manualmente, certo? Vou mostrar depois esse passo os gabaritos, né? Para você ver que vou fazer tudo manual. Para ver que você pode fazer também manualmente todos os gráficos, ok? Então, isso é o que tínhamos que falar sobre a variável qualitativa. Agora vamos falar um pouquinho da variável quantitativa. Aqui tem mais coisas para você dizer, certo? Na variável quantitativa, né? Como já tínhamos falado no início, você divide em variáveis discretas ou contínuas, certo? Então, vamos ver primeiro a variável contínua e depois vamos passar para a discreta, que é um pouco mais simples de fazer. Então, como seria então uma distribuição de frequências para as variáveis quantitativas contínuas, certo? Então, quantitativa está falando de quantidade, certo? E contínua refere-se que no intervalo que você tem, onde você tem os possíveis valores, certo? Essa variável pode assumir quase todas as possibilidades que você tem naquele intervalo, certo? Como estava te falando de estatura, né? Vamos dizer, a maioria das pessoas tem entre 1,50 m e 1,80 m. Então, os alunos da escola, né? Por exemplo, de segundo grau, ensino médio, certo? A maioria entre 1,50 m e 1,80 m, ou 1,90 m. Então, ali tem muita possibilidade de idade, né? Um mede 1,62 m, outro 1,63 m, 1,81 m, e assim então. Qual é o intervalo de possibilidades? Entre 1,50 m e 1,90 m, vamos dizer, né? E aí, então, por isso que chamamos de variável contínua, porque pode assumir todos os possíveis valores nesse espaço. Se não, quando é variável discreta, quando assume um pouquinho valor. Por exemplo, você vai jogar um dado, certo? Você vai jogar um dado e quer saber, você vai contar qual é a cara que sai do dado, né? Então, aí você tem simplesmente 6 possibilidades, certo? Não tem mais possibilidades, só 6 possibilidades. Então, dentro dessas possibilidades, você vai anotando tudo, né? Aí, por exemplo, então esse aqui é um exemplo típico de uma variável quantitativa contínua, certo? Para medir as estaturas de 40 alunos de uma sala. Então, você vai e monta uma tabela. Essa aqui seria o que chama-se primitiva, porque simplesmente você pega os dados e anota sem nenhum tipo de organização. Você simplesmente está registrando os dados, certo? O registro que você faz inicial, né? Quando você vai e pega o aluno, mede e vai anotando, certo? Aí então foi feito o registro desses 40 alunos. Depois você vai fazer um início de organização desses dados. E então, a primeira forma de organizar
é o que chamamos de rolo, certo? É um rolo. Aqui está, rolo. Essa palavra. Você vai organizar de forma crescente ou decrescente esses dados que você obteve, certo? Esse, então, é o rolo. Quando você organiza de forma crescente ou decrescente os valores que você obteve. Neste caso, eu estou organizando de forma crescente, mas como são muitos dados, eu coloquei numa tabela normalmente de 5 por 8 aqui, né? E aqui, ó, 150, 51, 52, 53, 54. Aí começa aqui de novo, 55, todos são 55, 56, todos eles, 57, 8. Tá vendo? Então, podia você ter colocado assim até embaixo, sabe? Que aí vai usar muitos slides só por uma linha, se for uma coluna gigante. Então, estou colocando assim, certo? Aí então, 56 começa aqui de novo, 56, 57, 8, 60, 61 até o 62. Todos inclusive os que aparecem repetidos, você vai colocar todos, incluindo os repetidos, todos os repetidos, não tem problema. Porque isso te vai ajudar depois a encontrar as frequências, exatamente. Então, por exemplo, aqui o 55 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, você tem uma frequência do 55. Do 1,55 m aparece 4 vezes. 1,60 m aparece 5 vezes. 1,61 m aparece 4 vezes. Então, esse é rolo que ajuda a você já ter uma primeira ideia, né? Então, o que podemos ver nessa tabela já inicialmente? Podemos ver que a pessoa mais baixa da sala tem 1,50 m. E a pessoa mais alta tem 1,73 m, certo? Aí, então, com isso, você tem a variação desses dois dados. Qual é a variação que tem? Certo? O rango da variação. No caso aqui, é 23 centímetros, certo? A diferença entre o mais alto e o mais baixo. Então, nesses 23 centímetros, você vai se mover nas suas informações, ok? Que é o que chamamos de amplitude dos dados, certo? Amplitude da variação dos dados. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Colocar as frequências absolutas. Ou seja, de cada medida que fizemos aqui, a gente vai colocando o dado bruto, certo? Quantas vezes aparece o 1,50 m? Quantas vezes aparece o 1,51 m? Quantas vezes aparece o 1,52 m? E assim. E você vê que isso fica uma tabela gigante. Aqui, eu vou até o 57, nesse primeiro slide. E depois vou a 58 aqui até chegar no 73. Certo? Essa forma de fazer, para o caso de variável contínua, não é muito adequada, por lo que falava antes, certo? Por causa que tem muita variedade de dados, né? Certo? Tem muita possibilidade dentro daquela amplitude da malha que nós temos, né? Nós temos 23 centímetros de diferença, certo? Então, tem muitos valores, muitas possibilidades. Então, não é adequado você fazer uma frequência absoluta, assim desse jeito, com cada valorzinho. Então, disso, a gente faz uns agrupamentos, certo? Que é o que chama-se de intervalo de classe, certo? Que é a diferença com a variável qualitativa, que cada valor é uma categoria, é uma classe. Aqui, neste caso, a gente, como são muitas possibilidades, o que a gente vai fazer é agrupar os dados, certo, em classes. E cada classe vai ser um intervalo. Ou seja, temos assim, 23 centímetros, né? Temos 23 centímetros, que é a margem entre o menor e o maior, certo? 23 centímetros. Então, que a gente pode pensar assim, bom, como o 1,73 m é o mais alto, vou considerar até 1,74 m, vou um pouquinho mais, uma mais, certo? Então, vou considerar, em vez de 1,50 m a 1,73 m, vou considerar de 1,50 m a 1,74 m, porque aí vai me dar 24 centímetros de
o valor que está distribuído todo o mercado, certo? Em 24 centímetros. E agora simplesmente divide isso por 6, porque 6 vezes 4, certo? É 24. Certo? Então, eu tenho 6 classes, certo? Que cabem certinho a 24. Então, o que eu vou fazer é dividir, começando por 150, e vou dividir em 6 grupos, né? De 4 em 4 unidades, né? Porque é a divisão do 24 que eu fiz, certo? Então, de 150 a 154, de 154 a 158, certo? De 158 a 162, de 4 em 4, certo? De 162 a 166, de 166 a 170 e de 170 a 174. Então, eu tenho a primeira classe, certo? A primeira classe I1, certo? Segunda classe I2, terceira classe I3, quarta classe I4, quinta classe I5 e sexta classe I6, certo? São as classes, 6 classes que nós temos aqui, ok? E cada classe representa um intervalo, certo? E esse simbolozinho, que é um traço assim, tipo na cruz, significa que só tem, observa que é como um T, né? Como se fosse um T melhor. Um T deitado, né? Então, o que significa esse símbolo, esse T deitado? Significa que estou considerando o 150 como parte do intervalo, mas não o 154, que é o termo maior. Esse não está dentro. Estou indo de 150 até, chegando próximo ao 154, mas não o 154. O 154 eu estou considerando na classe seguinte. Na classe 2. Aí sim considero o 154 e vou até perto de 158. Mas o 58 não está considerado. Considero ele na classe seguinte. Certo? E aí igual até 62. 62 não entra, mas entra na classe seguinte. E assim vai você tomando em conta. Então, significa aqui que os valores que você vai tomar estão entre 150, né? A variável x, que é a variável que pertence a essa tua primeira classe, está entre 150, mas não chega a 154, menor escrito, né? A variável que está na classe 2 pode ser maior ou igual a 154, então pode considerar o valor 154, e não chega a 158, certo? Aí, então, dessa forma, você vai organizando os seus dados. E em vez de você ter uma enorme lista com todos os dados, as possibilidades, você tem agora 6 classes, 6 agrupamentos, 6 categorias, certo? E então, é o que fazemos, no caso da variável contínua, por causa da quantidade de possibilidades de dados que você tem, que é muito grande, certo? Então, aqui é o que está sendo explicado, certo? Então, estou começando, estou indo de 134 a 150, eu fiz essa continha para ver se certo, a divisão fosse fácil, né, de fazer. Entendeu? Tem uma formulinha onde você calcula a quantidade de classes e o limite superior e inferior, essas coisas, mas assim a gente usa o bom senso também e dependendo da possibilidade que você tem, você pode fazer os cálculos, certo? Aqui estou explicando o que significa esse Tzinho que está deitado ali, né? Certo? Como estava falando antes, certo? É só você ler com cuidado os slides que eu deixei para você. Então, o que acontece? Eu pego essa lista toda, certo? Aqui, de frequência absoluta, ou simplesmente aqui onde eu estou, no rolo que fiz, e aqui então eu vou aqui, ó, de 150 a 154, tirando 154, eu tenho 1, 2, 3, 4 dados, certo? Para a primeira categoria. Então, você vai ver que na primeira classe eu tenho 4 dados, né? O 154 não entrou na jogada. Agora, eu vou de novo. Aí, do 154 a 158, então, tirando 58 que não serve.
Mas do 54 em diante, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Do 54 a 57. O 58, que é o limite superior da classe, não entra na jogada. Aí você tem 9 valores, certo? De 58 a 62, 11 valores. O 62 não entra aqui, entra aqui embaixo. Aí você achou 8, 5 e 3. Então aqui você tem já, essas não são frequências absolutas, porque aqui você está dizendo quantos valores você tem nesse intervalo. Você encontrou 4 valores, que são valores entre 150 e 154. Entre o metro 50 e o metro 54. 9 valores entre o metro 54 e o metro 58. E assim por diante. Então, essa é a frequência da classe, certo? Que é o que você tem que fazer para iniciar as contas quando você está trabalhando com uma variável contínua, que são, me parece que a questão 2 e 3 da atividade são variáveis contínuas. Aí, então, você tem a distribuição de frequência, certo? Aí estou indicando a classe, né? Cada classe, certo? A primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, quarta classe. Aí então, o número de classes, a quantidade de classes são 6, certo? E dividimos esse espaço que havia entre o maior e o menor valor, dividir por 6, né? Certo? Aumentei uma unidade para que fosse a divisão exata e dividi por 6, certo? Então, aí, limite de classe, temos o limite inferior e o limite superior da classe. Então, sempre o limite inferior é o valor que está dentro da classe. Então, como colocava assim, 150 a 154, né? Então, esse valor que está no lado do Tzinho é o limite inferior, certo? Que é o valor menor, certo? Chama limite inferior. E esse valor maior que não está na classe, o chamamos de limite superior, certo? Aí temos para todas as classes, tem seu limite, limite inferior e limite superior, ok? E aí a amplitude da classe é o que eu estava falando para você, certo? Ideal é que todas as classes tenham a mesma amplitude, né? Esse é o ideal, certo? Porque fica mais fácil para você fazer os cálculos. Então, isso é o que sempre estamos pensando. Então, o que eu vou fazer? Você vai pegar o menor valor e o maior valor na pesquisa bruta, no caso, quando você faz o rolo, né? Naquele rolo que está no início, aqui no rolo, o valor menor era 150, como eu falei, né? 150 aqui, e o valor maior, 173. Então, foi a conta que fizemos aqui, certo? 23 centímetros. Então, para poder ficar a conta mais fácil de fazer, então considerei mais um valorzinho a mais, porque não tem problema, porque o extremo superior da classe não tem que estar no conjunto, certo? Então, se você acrescenta um valor a mais para que te dê exato, não tem problema, certo? Esse extremo não precisa estar no conjunto, né? Então, por isso que fizemos com 174 até 150. Porque aí dá 24, que é um número par, muito mais fácil de você dividir em classes, que é um número ímpar, como estava em 23 aqui. Então, só por isso que a gente fez esse ajuste, né? É um ajustezinho que a gente faz no dados para que fique mais fácil fazer as contas, né? Simplesmente é isso. Então, vamos continuar aqui. E aí, então, você tem que cada classe vai ter uma amplitude de 4 unidades, certo? Entre o valor menor, a diferença entre o limite superior menos o limite inferior, certo? Todas as classes são iguais. E aí a amplitude total da distribuição, certo? Vai ser o limite máximo menos o mínimo, ou seja, é o limite inferior, superior da última classe menos o limite inferior da primeira classe. Certo? Então, aí você vai ter a amplitude total, no caso 24, que foi o ajuste que eu fiz no início, né? Isso é o que chamamos de amplitude total. E aí, então, a amplitude total da amostra, aquilo que eu estava falando aqui, né? Quando você, uma formulinha que você vai usar quando você quiser calcular o
assim como encontrar a quantidade de classes, né? Então você vai ver primeiro a amplitude total da amostra, né? Que seria, no caso aqui, era 23 centímetros, né? Entre o valor menor e maior, certo? Você pode calcular também o ponto médio da classe, certo? Que é algo que é importante, certo? Sempre você pede isso, muitas vezes você quer calcular o ponto médio da classe, então o ponto médio da classe é simplesmente você calcular o limite superior mais o limite inferior de cada classe e dividir por 2. Aí você tem ponto médio. Certo? E muitas vezes esse ponto médio não faz parte dos dados que você tem, né? Certo? Às vezes não faz parte da sua pesquisa o valor que você encontra. Tudo bem, não tem problema não. Você simplesmente está calculando o ponto médio da classe. Certo? Agora, o que eu estava falando aqui, essa aqui é a regra de Sturges, que é uma forma de calcular a quantidade de classes que você vai considerar, né? Então, você tem aqui a amplitude total, que é 23 centímetros, e você faz essa formulinha. 1 mais 3,3 vezes o logaritmo natural de n, que seria o tamanho da classe, certo? No caso aqui, são 40 alunos, né? Aí você faz a continha, ficou 6,28, certo? Quando você coloca na calculadora esses dados. E 6,28 é próximo de 6, então por isso que está dentro do que a gente fez, certo? Considerou 6 classes e que coincide com a formulinha que te ensina para você calcular a quantidade de classe apropriada, né? Isso aqui serve muito mais quando você usa bastante, quando você tem assim uma margem muito grande, certo? Muitos valores, a amplitude muito grande, então aí você não tem muito claro como que você vai fazer a divisão, né? Aí então, você usando a fórmula, a regra de Sturges, fica mais fácil de você ver, então vou dividir em, vamos dizer assim, 15 intervalos de 3, amplitude 3, coisa assim. Entendeu? Então, parece que serve isso. Mas, normalmente, como os exemplos que a gente trabalha não estão assim complexas, as coisas, então, acho que é muito fácil de você verificar como que dado você vai usar, né? Que como você vai fazer essa divisão, certo? Aunque, veja bem, essa divisão, quem está fazendo é você. Ou seja, não é obrigado a todo o que fizeram as tabelas ter a mesma divisão. Um pode achar, não, vou dividir de 5 em 5. Outro vai dividir de 4 em 4. Outro vai dividir de 6 em 6. Bueno, cada um está fazendo a sua tabela, cada um está fazendo a sua distribuição de frequência, então ele distribui como achar melhor, mais conveniente, certo? Não tem por que ser tudo da mesma maneira. Ok? Então, aí você usa as formulinhas para calcular a amplitude do intervalo e a quantidade de classes. Certo? E agora, vem informações que você vai fazer ou vai calcular de acordo com a tabela inicial, certo? Então, mesma coisa que fizemos com a variável quantitativa, onde calculamos as frequências absoluta e relativa, certo? Aqui também podemos fazer a mesma coisa, certo? Só que, não como, no caso da variável qualitativa, é em relação às categorias, certo? Quanto de Coca-Cola, quanto de Sprite, quanto de Pepsi. Aqui não, aqui vai depender de cada classe. Então, em relação a cada intervalo, que você vai fazer as contas, certo? Então, a primeira tabela que a gente mexeu, cadê? Esse aqui, chamaríamos de a frequência absoluta, porque tem a quantidade de valores que você encontrou em cada classe. Certo? Não dá para... agora sim. Está demorando um pouco, né? Mas eu quero que fique bem a gravação, certo? Então, aqui você vê os valores de cada classe, ok? Na tabela 4 do slide, certo? Aí, então, com essa frequência, a gente pode ir calculando as outras, certo? As frequências relativas,
certo? Então, por exemplo, frequência absoluta, certo? Então, era a quantidade que aparecia de cada classe. Então, no primeiro intervalo, tínhamos 4 valores, certo? No segundo intervalo, 9. No terceiro intervalo, 11 valores, certo? Quarto intervalo, 8 valores. Quinto intervalo, 5 valores. E no sexto intervalo, 3 valores, certo? Se você somar todas as frequências absolutas, certo? Você vai ter o número total de valor dos dados pesquisados. Ou seja, essa soma vai dar 40, né? Se você somar, dá 40, que é o número total de alunos que a gente fez a pesquisa naquela sala, certo? E agora, esse número 40, você vai considerar como sendo 100%. E em cima disso, então, você vai calcular as frequências relativas, que é uma porcentagem, não é isso? De o que representa cada valor que você tem na classe em relação ao total, que é 40, né? Então, aí você vai fazer essa continha também, a regra de 3 simples, certo? Ou simplesmente você pega a frequência que você tem dividido pelo total, né? Então, quem seria a primeira frequência relativa? 4 dividido por 40, né? Que 4 era a frequência da primeira classe dividido pelo total, né? 4 dividido por 40. Segunda frequência relativa, 9, que era o que aparecia por 40, dividido por 40. Depois, terceira frequência relativa, 11 dividido por 40, e assim por diante. Se você fizer a soma desses valores que você tem aqui, que são as porcentagens, vai dar 1 ou 100%, né? Então, aqui, a primeira frequência relativa. Então, 4 alunos representa o 10% de 40 alunos, né? 9 alunos no segundo intervalo representa 22% dos 40 alunos, né? 11 alunos na terceira classe. Então, você vai ter, na terceira classe, 27% do total de alunos. E assim por diante, você vai entendendo os dados, certo? E com essa frequência, tanto a frequência absoluta como a frequência relativa, você pode calcular o que chama-se de frequência acumulada. Ou seja, você vai somando frequência a frequência. Então, a primeira frequência vai ser 4, acumulada, estou falando. A segunda frequência acumulada é a primeira com a segunda, somando as duas. 4 e 9, 13. Certo? Então, são os dados iniciais, certo? Terceira frequência acumulada, F1, F2, F3, seja 4 mais 9 mais 11, dá 24. E assim por diante. A última frequência acumulada, obviamente que na última você vai pegar todos os dados, tem que dar 40, que é o total. Né? O total de toda, tem que dar 40, que é o total de toda a pesquisa que você fez, certo? Tem que dar o total. E a frequência acumulada relativa é a mesma coisa, né? Você calculou, certo? E você pode ir, então, pegando os seus dados, certo? E dividindo pelo total. Certo? Aí você vai obter, então, uma forma fácil de fazer a conta é pegar a primeira frequência, a frequência relativa que você calculou, dividir pelo total. A segunda frequência, dividir pelo total, e assim por diante, aí você vai ter, certo? Sua frequência relativa acumulada, somando esses dados, né? E aí, então, você vai preencher a tabela, que isso é o que você tem que fazer, isso é o que você tem que fazer na tarefa. Certo? Eu te dei um problema, te dei uma tabela aqui, por exemplo. Aqui. Aqui tem, diz assim, resultados da medição de 40 alunos da sala. Então, é parecido com o que já foi resolvido. Parecido. Então, você tem que olhar para esse, 40 alunos da sala, fazer uma divisão das medições que são feitas, certo? E montar a tabela do jeito que eu estou fazendo aqui. Certo? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Então, observa que as classes são 6. Dividir essas classes até o 1,74 m. Do 1,50 m ao 1,64 m, dividido de 4 em 4, certo?
as medidas. Então, 9, assim, 4, 9, 11, 8, 5, 3. E o que aparece? 40 no total. Ponto médio da cada classe, calculei o ponto médio, certo? A soma dos extremos dividido por 2. 1,52 m, 1,56 m, 1,60 m, 64. Frequências relativas, ou seja, que porcentagem representa 4 sobre o total, certo? Que porcentagem representa o 9 sobre o total. Simplesmente você divide 9 por 9 dividido por 40 e você tem o valor. 11 dividido por 40 e você tem o valor. Frequência acumulada. Então aqui você vai somando, certo? Primeiro é 4, que não tem por que somar, mas depois 4 mais 9 é 11, 4 mais 9 é 13, certo? Aqui. Agora, terceira classe acumulada, 4 mais 9 mais 11, 24. Terceira classe acumulada, quarta classe acumulada, 4 mais 9 mais 11 mais 8, 32. E assim por diante. Frequência acumulada relativa. Então você pega esse valor, 4, e divide por 40. O 13 divide por 40, o 24 divide por 40. E aí você tem, então, a frequência acumulada relativa, certo? E assim essa é a tabela que você tem que preencher. E te dando informações sobre todos os dados que você vai tendo, certo? Como aqui você fez um agrupamento, porque você tem muita variedade de dados, então essa tabela de frequências é uma tentativa de você organizar seus dados e você conseguir entender, compreender as informações que estão sendo faladas ali. Como encontrar o ponto médio, como encontrar a porcentagem que representa cada classe, certo? Etc. E com isso, você pode fazer gráficos também de esse dado que encontramos. Então, um dos gráficos que se faz é o que chama-se de histograma, certo? O histograma é bastante importante, que é vamos dizer, um gráfico básico inicial que você faz dos dados que você tem, certo? Outro importante é o a poligonal da frequência, certo? Ou das frequências acumuladas, certo? E aqui então estou fazendo o gráfico. O histograma, né? É o gráfico formado por um conjunto de retângulos, certo? Por conjunto de retângulos justapostos, certo? E simplesmente é como se fosse um gráfico de coluna. Sim? É isso, né? Só que aqui embaixo, né? Cada coluna representa o intervalo da classe, certo? Essa aqui é a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Por isso que aqui diz o intervalo de 1,50 m a 1,54 m. Aqui de 1,54 m a 58. 58 a 62 e assim por diante, certo? Então, normalmente o histograma tem essa forma aqui, assim, certo? Com um sino, né? Certo? Porque normalmente isso é o que acontece. Você começa com pouca frequência, chega ao máximo e você depois vai diminuindo, certo? A frequência. Então, esse é o que chama-se de histograma. Você tem um gráfico de coluna, que são as frequências absolutas aqui, né? É a primeira coluna que a gente preencheu. Você foi no rol, né? Pegou um rol onde estavam todos os dados e viu quantos dados aparecem para o primeiro agrupamento, para o primeiro intervalo. Quantos dados aparecem para o segundo agrupamento, o segundo intervalo e assim por diante. Aí você tem o seu histograma. E agora, para fazer a poligonal, simplesmente como fiz antes. Você marca o ponto médio aqui de cada classe, certo? E depois junta por uma reta, cada ponto, né? Certo? E aí, se quiser, você pode colocar assim, né? E você tem a poligonal. Olha, ficou igualzinho quase como está ali. Certo? A poligonal que você faz com os dados, certo? E para gráfico de frequência e para também é a mesma coisa, certo? Você pegar os dados e vai normalmente a frequência, como por exemplo acumulada, ela vai crescendo os dados, eles vão se juntando, então sempre é uma curva assim que vai em crescimento, né? Certo? Porque é acumulado.
Então, essas seriam as informações que você tem que saber fazer para uma variável contínua, certo? Variável quantitativa contínua. E na discreta, como eu estava falando antes, a diferença é que os intervalos de classe são cada categoria. Como eu te falei, lançamento de um dado, quantas vezes aparece, né? Você vai lançar um dado 200 vezes, 300 vezes. Então, quantas vezes aparece cada face do dado, certo? Aí, então, você tem 6 possibilidades. Por isso que vamos chamar de discreta. Você tem poucas possibilidades que apareçam, né? Aí, por exemplo, o exemplo que está aqui. Com número de filhos para uma família, certo? Um grupo de famílias. 50 famílias consultadas, certo? Então, vai ser consultado 50 famílias e se quer saber quantos filhos tem cada família. Então, você encontrar simplesmente 5 possibilidades, certo? Tem de 0 filhos até 5 filhos. Portanto, são 6 classes. Aqui, então, não precisa você fazer agrupamento, porque só tem 6 possibilidades. É uma quantidade muito pequena dentro da margem, certo? Da possibilidade de valor que você tem. Então, por isso que eu chamo de uma variável discreta. Ainda assim, você pode calcular as coisas que fizemos antes. Claro, aqui você não vai calcular o ponto médio, porque o valor já é a categoria, certo? Não tem um agrupamento aqui. Mas você pode considerar os valores absolutos, ou seja, a quantidade que você encontra de cada família, por exemplo, 0 filhos, 5 famílias. 1 filho, 8 famílias. 2 filhos, 12 famílias. 3 filhos, 15 famílias. 4 filhos, 7 famílias. E 5 filhos, 3 famílias. E você somando aqui, essas são a quantidade ou frequência com que aparece o valor, certo? São 50 famílias no total. Então, essa primeira coluna são as classes, né? O valor da classe, certo? A quantidade de classes são 6, o que representa cada valor de classe. E aqui, essa terceira coluna seria a frequência, aquilo que chamamos de FI, certo? A frequência que aparece o valor, né? Ok? E aí, então, estou fazendo o gráfico das frequências, certo? Um gráfico de coluna, 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Né? 5 famílias tinham 0 filhos, certo? Ou 15 famílias tinham 3 filhos. E para esse tipo de variável também você pode calcular a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, certo? Mesma coisa que fizemos antes. Como você calcula a frequência relativa? É a porcentagem. Você divide o valor que você teve na frequência, no caso aqui era 5 famílias, não tem filhos, 0 filhos. Então, 5 dividido pelo total, você vai encontrar, então, a frequência relativa, que você preencheria aqui a coluna seguinte, né? Certo? Então, 5 dividido por 50, ou seja, 0,1 ou 10%. É a quantidade de famílias que não tem filhos, certo? E assim por diante, certo? Você vai fazendo essa divisão, o valor que está na tua categoria sobre o total, certo? E aí, então, você encontra as frequências, certo? 0,1, 0,16 ou 16%, aqui 0,24, 24%, 0,3, etc. E aí, então, você vai depois calcular as frequências acumuladas. Novamente, acumular é ir somando a cada categoria, né? Então, aqui você primeiro fez aqui a coluna da frequência relativa, depois você vai fazer outra coluna com a frequência acumulada. Então, acumulada, primeiro começa com 0, porque não tem mais valor, 0 mais 1 é 1 aqui. Na terceira, 0 mais 1 é 2, e 3, aqui é 3. 0 mais 1 é 2, olha, perdão. Tem que ver aqui nessa, estou falando errado.
não é na categoria, aqui na quantia de filhos, né? Na frequência. Aqui é 5, certo? Perdão. 5 mais 8, 13. 13 é a frequência acumulada 2. Agora, 5 mais 8 mais 12 dá 13 e 12 dá 25. É a frequência acumulada 3. E assim por diante, certo? 25 mais 15 dá 40, que é a quarta acumulada. E assim você vai calcular. Certo? E preenchendo a sua tabela. Né? Então, aqui estou fazendo os cálculos, certo? Aqui, tá vendo? 8, 13, 25, 40. E a acumulada relativa é você pegar o valor da frequência acumulada e dividir pelo total. 5, 13 sobre 50, 25. E aí você agora vai preencher a tabela com todas as informações. Certo? Então, a classe, a categoria, certo? 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. A frequência com que aparecia. 5 famílias com 0 filhos, 8 famílias com 1 filho, etc. Frequência relativa. Que porcentagem representa essa quantidade em relação ao total? 10%, 16%, 24%. E aqui a frequência acumulada, que essa é de maiúscula, né? Então, aqui é 5, 8 e 5, 13, 8 e 5 e 12, 25 e assim. Depois, a frequência acumulada relativa. Então, você pega a frequência acumulada, divide pelo total. 5 é 10%, 5 mais 13, que é 13%, que é 5 mais 8 dá 13. 13 em relação a 50 dá 26%. Depois, 5 mais 8 mais 12 dá 25. 25 sobre 50 dá 50%. E assim por diante, é a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. E aí, então, vamos fazendo os gráficos, certo? Normalmente é gráfico de coluna ou gráfico de poligonal, certo? O que a gente faz. Então, é o que eu peço para vocês. Na sua tarefa, ainda está por aí? Na tarefa que eu passei para vocês, diz assim: primeiro, vai ser lançado um dado, certo? 100 vezes. Foi lançado um dado 100 vezes. Então, aqui é uma distribuição de frequência de uma variável discreta, certo? Porque são dados. Lançamento do dado, ou seja, as 6 possibilidades que você tem. Não tem mais possibilidades, só 6. Então, isso você vai organizar como um rolo, certo? E depois de organizar como um rolo, você vai montar a tabela, assim, no caso de variável discreta, cada número que aparece, cada face do dado é uma categoria, são 6 classes, né? E aí você faz a conta, certo? Então, estou pedindo para fazer o rolo, certo? Depois outra tabela onde você vai colocar a classe, frequência simples, relativa, frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, certo? E depois o gráfico de barra de cada frequência. Na questão 2, aqui é medição de peso dos alunos. É medição de peso, não é estatura, né? Parecido com aquela questão das estaturas, só que aqui foi medido o peso, certo? No caso do exemplo que está no slide, era a estatura. Mas pode ser a mesma coisa, certo? Aqui, obviamente, é variável contínua, certo? Aí, então, novamente, você tem que fazer. São 40 alunos, né? Aí tem que fazer o rolo, classe, dividir, certo? Aqui você vai ter que fazer agrupamento, né? Porque uma tabela é uma variável contínua, né? Então, você divide em classes, por intervalos. Aí você faz, então, uma tabela com um rolo e depois outra tabela onde você vai colocar a classe, frequência simples ou absoluta, né? A primeira frequência que você calcula, depois relativa, acumulada simples e acumulada relativa. O histograma, que são essas colunas que você vai fazer,
e a poligonal das frequências, né, de todas as frequências. E no terceiro problema também são resultados das notas da primeira avaliação de 50 alunos. Também é uma variável contínua, obviamente, né? E aí também tem que fazer a mesma coisa que na questão 2. Certo? É isso. Agora vou parar aqui. E não sei se tem ainda alguém me ouvindo, mas queria saber se tem alguma dúvida sobre o que estávamos falando, da distribuição de frequências. Alguém quer perguntar alguma coisa do que a gente conversou, ou você tentou fazer, ou dos slides? Tem alguma dúvida? Olá. Ok, não tem. Ok, então se não tem dúvidas, vou encerrar por aqui. Eu vou finalizar a gravação.